Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Dona Marta. A primeira questão que trazemos até esta emissão tem a ver com a realização do Conselho Europeu por videoconferência, não é? E particularmente incidindo sobre a questão sanitária que foi debatida. O que é que podemos adiantar sobre esta questão? A questão foi o ponto focal da reunião. A União Europeia, através do Conselho, realça a situação difícil atual, a pressão no conjunto dos Estados-membros e a crescente expectativa dos cidadãos. Mas também, por outro lado, realça a capacidade da Europa e o papel relevante que tem tido, tanto no plano interno como no plano internacional. Definir como prioridades a produção e a entrega de vacinas no espaço europeu. Já sabemos que isso tem sido um problema constante nestes últimos tempos. Vimos o comissário esta semana, Breton, responsável pelo mercado interno, o que não é muito habitual, a visitar uma farmacêutica a poucos quilómetros de Bruxelas e a pôr um selo, portanto, nas caixas, um rótulo, digamos assim, nas caixas que iam ser entregues no espaço europeu. É, de facto, um compromisso muito grande da União Europeia e o Conselho reforçou explicitamente esse apoio ao trabalho da Comissão, de forma a evitar estrangulamentos e a reforçar as cadeias de produção, aumentando a transparência e a previsibilidade. E esse reforço não é só na entrega, é também no fabrico, nas cadeias de valor que se têm a criar e na produção e obtenção das matérias-primas. Um problema também que é crucial para a Europa. A verdade é que o fornecimento de vacinas aos Estados-membros da União Europeia tem ficado aquém das expectativas e daquilo que foi anunciado. Exatamente, isso é uma preocupação. Mas também há uma incapacidade das farmacêuticas de produzirem. De produzir, depois os contratos, como já aqui falamos, o que leva a que neste momento só 2,5% da população europeia esteja vacinada, o que é muito pouco, atendendo a que temos que atingir rapidamente os 70%, não é? Enfim, é a situação que existe, é preciso reforçar e é preciso aumentar o programa de vacinação, de forma a que se torne eficaz. Falou-se também dos certificados de vacinação. Há alguma polémica em torno desta questão? Nem todos estão de acordo com a implementação deste certificado. Sim, o certificado, portanto, digamos, o chamado passaporte de vacinação, foi alvo de análise pelo Conselho, que defendeu a importância deste documento na generalidade. E aposta também não só na sua emissão física, como na digitalização. A Alemanha foi absolutamente favorável, outros Estados-membros também. No entanto, há movimentos civis que são contra, exatamente porque dizem que a obtenção deste certificado segrega os cidadãos europeus na medida em que a vacina não é obrigatória, é facultativa, e há sempre um grupo que, por opção ou então por impossibilidade, não têm até determinada altura a vacina. E essa situação tem vindo ao de cima. No entanto, eu penso que é para avançar na medida em que o Parlamento Europeu também é muito favorável à emissão deste certificado de vacinação. Mas sendo que há essa dificuldade de aceder à vacinação universal, aqueles que querem, pelo menos, não é? Sim, também exigir-lhes um passaporte de vacinação para que possam deslocar. Viajar ou deslocar-se entre Estados-membros. E falemos agora aqui dos Estados-membros da União Europeia, não é? Exatamente. Terão que haver duas polémico. vias enquanto a vacinação não for massiva. Sim. Mas o que o Conselho prometeu é que, de facto, a resposta definitiva será a muito breve prazo. E nós aqui, sem prevermos o futuro, mas podemos quase garantir que será Vai acontecer. Para a aplicação, sim. Doutora Ana Rita Barros, ressurge agora a questão de aplicar impostos sobre as multinacionais, algo que já foi falado há 2 anos. Porquê agora? Portanto, foi bloqueada em 2019, surge agora pouco tempo depois, muito pela necessidade de financiamento europeu. Porque a Europa tem que ir aos mercados para financiar o emprego, para financiar a distribuição de empresas e faz revitalizar essa questão dos impostos. É taxar as multinacionais, portanto, quem tem mais poder é que elas têm um volume de negócios anual igual ou superior a 750 milhões de euros. E é não só taxar, mas exigir-lhes
que publiquem os resultados obtidos e onde é que pagam os impostos por país. Isto sabendo nós que as empresas operam a nível internacional e que muitas vezes em jurisdições mais opacas, digamos assim, enfim, do qual fazem parte alguns países europeus, quer dizer, não é segredo nenhum, Luxemburgo, Malta, Irlanda, e nós sabemos disso. Mas também a Europa não pode hostilizar as grandes empresas, porque são as grandes multinacionais, e aqui eles estão a focar muito nas multinacionais ligadas às tecnologias, que alavancam a economia, portanto arrastam economias e se não forem tributadas aqui, ou se não operarem com sedes cá na Europa, facilmente são bem recebidas no outro lado, não é? Portanto, é mais ou menos uma maneira da União Europeia contornar uma criatividade fiscal, digamos assim, das empresas. É uma questão de transparência também. É um exercício de transparência, de responsabilidade, que pretende evidenciar quais são, de facto, as realidades tributárias das empresas. Não é uma situação de muito consenso. E esta decisão, esta semana, foi tomada no Conselho de Ministros do Mercado Interno e da Indústria, que no caso português estava a ser presidido por um português, é a pasta do nosso Ministro da Economia, e essa matéria fiscal, votada neste Conselho, precisa apenas de maioria absoluta. Ou seja, 55% dos Estados a favor, com 65% da população representada. No entanto, vai ter que ser votada no Conselho e aí, sendo uma política fiscal, esta matéria requer unanimidade. Veremos o que acontece. Não será fácil, tal como não foi em 2019, então. Sim, não será fácil, mas será mais fácil. Sim. Penso que os Estados estão desta vez mais permissivos a deixar passar. A pelo menos analisar como deve ser esta matéria, repensá-la, a deixar passar e a sujeitá-la à análise também do Parlamento Europeu. É fundamental também uma estratégia europeia comum, portanto, para o turismo, numa altura em que sabemos que este setor passa por enormes dificuldades. Não é? Foi votada esta semana pela Comissão Parlamentar dos Transportes e Turismo no Parlamento Europeu, em que é relatora uma das deputadas naturais da Madeira e inclui o turismo e as viagens nos planos de recuperação e pede exatamente para que nos planos de recuperação e resiliência os Estados incluam estes sectores e até reduzam o IVA relativamente às operações do sector. Os parlamentares apelam aos Estados para definirem critérios comuns para os viajantes, não só de vacinação, mas também de deslocação, porque até apelam à criação de um protocolo de segurança sanitária. Nós sabemos que existe aquele portal, o Reopen.eu, mas apenas esse portal reflete os dados enviados pelos países à União Europeia, que não são, de facto, resultantes de políticas muitas vezes comuns. Sim. Os parlamentares até sugeriram que esse protocolo de segurança sanitária tivesse diretrizes relativamente à obrigação de testagem antes da partida, às exigências de confinamento ou de quarentena, sim. Exatamente, e também aos formulários para localizar os viajantes após realizarem formulários comuns, com uma estrutura comum, após a realização da viagem, não é? Enfim, é uma resolução que exorta a aplicação também do certificado, são perfeitamente favoráveis ao certificado de vacinação, mas também ao certificado sanitário aplicado às empresas do sector de turismo e viagem, que transmite segurança aos próprios consumidores, que é importante neste momento. A Itália tem um novo governo liderado por alguém que já esteve na União Europeia. Mário Draghi. Um governo mais técnico do que político. Sim. Algumas vezes a política por si só não é suficiente para lidar com determinadas situações. Ao antigo presidente do BCE compete-lhe desenhar um plano de recuperação para a Itália, que é o maior dos planos de recuperação dos 27 Estados-membros, onde vai aplicar 209 mil milhões de euros de fundos europeus. É um plano, de facto, de peso, digamos assim. Em contrapartida, a Itália compromete-se
a encetar reformas, quer no plano da justiça, quer no plano da administração pública italiana, principalmente nos processos de concessão pública, foram as advertências da União Europeia. É consensual, Mário Draghi? Bem, não é a primeira vez que foi exatamente, não é um governo democrático, eleito democraticamente. Há até quem diga que poderá preparar as novas eleições, sendo ele também candidato a primeiro-ministro, aí sim. Mas podemos recordar que normalmente os técnicos europeus são chamados nas alturas de crise em Itália, não é? Mais difíceis. Em 2011 tivemos lá Mário Monti, que também foi antigo comissário, agora temos Mário Draghi. No entanto, a Europa não pode, enfim, olhar senão com bons olhos para esta situação de Mário Draghi, na medida que a Itália é a terceira maior economia europeia atualmente, tem um sério problema de desemprego. Tem questões também importantes e de solução difícil relativamente ao sector bancário. A companhia aérea, que também não é inédito, isso é comum a todos os Estados, mas a companhia aérea de bandeira é a Alitalia. Enfim, e é preciso, muito para além de gastar dinheiro, porque isso é fácil, não é? Sim. É preciso tornar o dinheiro reprodutivo, ou seja, aplicá-lo de forma a que crie crescimento e riqueza. Isso já é menos fácil, não é? Sim. Não só em Itália, como em qualquer país. Estado. As últimas previsões económicas de inverno colocam a Itália no penúltimo lugar a nível de crescimento dos Estados. Digamos que este será o ano de Itália. Porque todos os olhos estarão colocados sim, em Itália porque e a Alemanha em Mário Draghi. Está numa questão de um ano de mudança da chanceler. A França está-se a preparar para as novas eleições. Além disso, a Itália este ano vai presidir pela primeira vez ao G20, ao grupo de países mais desenvolvidos. Portanto, será um ano importante. A nomeação, a agitação e depois a tomada de posse de Mário Draghi trouxeram bastante confiança aos mercados internacionais. Sim, reagiram bem. Muito bem, que fez baixar logo consideravelmente o nível de classificação do risco do país, que é a Itália. Vamos também abordar a política monetária e as últimas diretrizes do Banco Central Europeu. Vão em que sentido? Manter as taxas atuais. Baixas, muito baixas. Variando de zero, a taxa negativa de menos 0,5%, de acordo com as operações, sendo esta taxa negativa aplicada à facilidade permanente de depósito, portanto, os depósitos que os bancos fazem no Banco Central Europeu. E era expectável a manutenção desta política? Por enquanto, sim. Mas também o banco veio indicar, nesta divulgação da política monetária, que a manutenção de taxas baixas é por enquanto. Ou seja, vai tentar convergir as taxas com os níveis de inflação, que têm sido baixíssimos, mas a tendência este ano será de subir, e dizem que vão convergir de acordo com a dinâmica da inflação. Segundo o banco, continuará a realizar aquisições no âmbito da compra de ativos relativamente à emergência pandémica. São 20 mil milhões de euros por mês, estabelecendo como horizonte temporal março de 2022. De qualquer maneira, as expectativas é de que as taxas de juros venham a subir. Brevemente. Brevemente, os mercados indicam isso, a subida do preço de petróleo também, o que é mau para as dívidas e muito mau para as dívidas públicas dos Estados-membros, como é o nosso. Doutora Ana Rita Barros, há estudos recentes divulgados, portanto, dados do Eurostat, a propósito dos salários mínimos praticados em diferentes Estados-membros da União Europeia. Exato. Sendo que alguns não têm salário mínimo. Comecemos por aí. Portanto, 21 dos 27 têm salário mínimo num conceito como o conhecemos, não é? Sim. Se as não têm, podemos referir quais são os que não têm. Sim. Desde logo os países do Norte, que é o caso da Dinamarca, da Finlândia e da Suécia, mas também, um pouco mais abaixo, a Áustria, a Itália e Chipre. Mas dos 21 que têm, e Portugal inclui-se nestes, temos os montantes que variam entre o mais baixo, 332 euros na Bulgária, para 2.202 euros no Luxemburgo. Uma diferença aparente muito elevada, 6,6 vezes mais no Luxemburgo do que na Bulgária. Mas
temos que ter em Mas conta? uma correção relativamente à paridade do poder de compra, isto que é, são as diferenças expressas em termos daquilo que o salário pode comprar. Sim. Ou seja, conjugar o salário com o nível de preços de cada país. E aí a diferença já se esbate muito, já passa para 2,7 o Luxemburgo a mais do que a Bulgária. De referir que há 3 grupos de salários dos 21 Estados que foram estudados, que são os que têm o salário mínimo, há 3 grupos. Aqueles que têm os salários mais elevados, que não é surpreendente ser a França, a Alemanha, os Países Baixos, a Bélgica e a Irlanda, os que têm os níveis mais baixos, que são os países de leste, e os níveis intermédios são de 5 contra Portugal, a Grécia e Malta. Portanto, o intermédio ali, com bastante diferença para os mais elevados. São 3 grupos distintos. A terminar esta nossa conversa de hoje, doutora Ana Rita Barros, uma frase, como é habitual, esta proferida por Ursula von der Leyen. Exatamente. A Presidente da Comissão Europeia. Exatamente. Esta semana, numa participação virtual, numa reunião chamada Global Citizen, portanto, cidadania do mundo, cidadania global, um plano de recuperação para o mundo. É assim que se chamava a reunião. E diz Ursula von der Leyen: temos de criar um modelo comum para que o mundo não volte a ser apanhado desprevenido. Cidadãos envolvidos e comprometidos podem mover montanhas. Vamos tentar que não sejamos apanhados desprevenidos no futuro, como fomos por esta pandemia. Era a isso que se referia Ursula von der Leyen, com certeza. E também a dizer que as soluções a nível pandémico é global, porque senão não funciona. Todos temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Doutora Ana Rita Barros, obrigada. Muito obrigada. Até à próxima conversa. Até à próxima.